Olá, bom dia. Gostaria de agradecer o convite para participar do evento. Estarei falando um pouco sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? Eu sou a doutora Laís Rocha Lima, sou biomédica, sou mestre em Ciências de Saúde, doutora em Biotecnologia, especialista em análises clínicas, citologia clínica e gestão em saúde. Bom, inicialmente, o que são as ISTs, né? São infecções, né, que podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos ou protozoários, certo? São transmitidas por meio do contato sexual, né, tanto de origem oral, vaginal ou anal, sem o uso de preservativo masculino ou feminino, né, em que uma das pessoas envolvidas no processo seja portador de alguma infecção sexualmente transmissível, certo? Bom, no entanto, esse processo infeccioso, né, esse contágio, ele pode ocorrer também da mãe para o feto, né? Durante a gestação, durante o parto, durante a amamentação. Por isso é de extrema importância a realização do pré-natal, né? A testagem dos parceiros e o tratamento, né, realizado o quanto antes. Bom, aqui nós temos algumas das principais infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, nós podemos citar o HIV, as hepatites B e C, o HPV, o HTLV, gonorreia, tricomoníase, doença inflamatória pélvica, donovanose, cancro mole, herpes genital e linfogranuloma venéreo. Bom, de modo geral, essas infecções sexualmente transmissíveis, ela acontece também pelo uso de perfurocortantes, né, o compartilhamento de seringas e agulhas. Como eu já falei também, a transmissão vertical, né, da mãe para o feto. E também pelo contato entre mucosas, né, ou seja, contato pele a pele, né, onde tenha uma porta de entrada e tenha a secreção corporal, né, e ocorra esse contato. Bom, e de modo geral, quais seriam os sintomas, né? A gente pode ter um sinal de alerta e em seguida buscar atendimento médico e realização de testagens. Bom, de modo geral, pode ocorrer o aparecimento de feridas, de corrimento, verrugas anogenitais, entre outros sintomas, como dor pélvica, ardência a urinar, lesões na pele, né, aumento de ínguas, né, linfonodos. Também pode-se observar a presença de verrugas também na palma das mãos e em outras partes do corpo também, né? Então, o paciente tem que estar em alerta, né? Estar em observação, né? Quanto qualquer sinal ou sintoma, né? Que seja diferente, né? E que chame a atenção e em seguida buscar atendimento médico. Bom, sempre que se observar, né, geralmente essas observações ocorrem durante a higiene pessoal, né? Então, sempre que se observar qualquer sinal ou sintoma, né, além de estar buscando o atendimento médico, é importante avisar, comunicar ao parceiro, né, para que ele também possa fazer essa investigação e também possa buscar o atendimento médico e também realizar testagens.
Bom, o risco das ISTs a não serem tratadas, né, a gente pode citar uma progressão, né, dessas patologias, complicações, né, porque pode ocorrer agravamento, certo? Pode ocasionar também infertilidade, em alguns casos desencadear câncer e até levar ao óbito desse paciente. Por isso, a importância de diagnosticar precocemente e também de tratar precocemente. Bom, e aqui, né, a gente pode citar a realização dos exames laboratoriais, né, as sorologias, e também a utilização de preservativos, né, é a maneira mais eficaz, né, de se estar prevenindo essas ISTs. Juntamente também com evitar a multiplicidade de parceiros, certo? E os parceiros estarem fazendo testagens frequentemente. Bom, o diagnóstico, de modo geral, né, como eu falei, é feito uma anamnese, né? Às vezes o próprio paciente pode observar esses sinais e sintomas, né? Em seguida, é realizada a coleta do material biológico para a realização de testes laboratoriais. São testes, de modo geral, inicialmente são testes rápidos, né, de fácil realização, tem centro de testagem, né, então tem todo um acesso, né, um acesso facilitado para a realização desses exames. Lembrar também que mesmo que não ocorra sintoma, né, mas se ocorrer a presença da IST, ela pode ser transmissível, né. E como eu falei, o Ministério da Saúde, né, nas cidades, prefeituras e capitais, tem centro de testagem, né, de forma gratuita, então a população pode estar se direcionando, né, para esse centro de testagens e realizar esses exames gratuitamente. O tratamento. Bom, o tratamento, ele vai melhorar a qualidade de vida, certo? E vai interromper a cadeia de transmissão dessa infecção. Então, por isso que eu falei, quanto mais cedo iniciar o tratamento, mais eficaz, né? E desse modo se consegue evitar que essa infecção, né, essa transmissão desse agente, né, infeccioso seja passado e contaminando outras pessoas. Bom, o atendimento é gratuito, né? Como eu falei, as testagens também é gratuita pelo Sistema Único de Saúde. E o fato de se realizar as testagens, né, também é uma forma de prevenção, porque você vai estar fazendo testagem contra diversas ISTs, né, e também vai evitar que essa infecção, né, sendo diagnosticada, vai ter tratamento, né, de imediato, início precoce, e evitar que contamine outras pessoas. Então, a prevenção basicamente é pelo uso de preservativos, né, tanto masculino quanto feminino, também é ofertado pelo Ministério da Saúde, né, nas unidades básicas de saúde. Também a vacinação, né, contra a hepatite, contra o HPV, no caso das hepatites B e C, certo? Bom, tem outras questões também quanto o uso no caso do HIV, né, a medicação pré e pós-exposição ao vírus, né, também ofertado pelo Ministério da Saúde e tem acesso fácil nos centros de testagem, nas unidades de referência, né? Então, por isso é importante se direcionar para esses estabelecimentos específicos para estar adquirindo essa medicação e estar fazendo a prevenção mais adequada, certo? Também a
escolha do parceiro, né? Esse parceiro está fazendo testagens frequentes, evitar multiplicidade de parceiros. Bom, também a utilização de espermicidas, né, o monoxinol 9, juntamente com o preservativo, né, ele também vai ajudar a combater os germes, né, causadores de algumas infecções. E também a questão da própria higiene pessoal, né, isso é muito importante. Bom, e aqui nós podemos citar algumas das principais infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a partir desse momento, nós estaremos abordando, conversando um pouco sobre essas principais infecções, formas de contágio, sintomas e tratamento. Bom, primeiramente, nós iremos abordar sobre a Trichomonas vaginalis. Ela é causada, né, por um protozoário e é observada a presença de um corrimento vaginal, né, de coloração amarela ou esverdeada. Durante a relação sexual, também pode se observar ardência, dificuldade a urinar, coceira na região genital. O uso de preservativos é a forma mais comum, né, e simples para estar prevenindo contra essa IST. E o tratamento vai ser realizado conforme a orientação pelo profissional da saúde. E os sinais e sintomas, né? Como já falei, a presença do corrimento, né? De cor amarela esverdeada, corrimento vaginal. Pode ser também cinza, bolhoso ou espumoso. Vai ser acompanhado também da presença de um mau cheiro, né? Semelhante a um odor de peixe podre, né? Também pode ocorrer a presença de coceira, de sangramento, dor durante a relação e ardência ou dor ao urinar. Então, as pessoas têm que estar a partir do momento que tiver uma relação sem proteção, né, e em seguida for observado, identificado alguns desses sintomas e sinais, né, buscar atendimento médico e realização de testes. Tratamento. Bom, o tratamento é feito com antibióticos, né, prescritos pelo médico, e é importante se tratar o parceiro também. Bom, o diagnóstico é realizado pela identificação do protozoário, né, do parasita, a nível microscópico. Então, a gente pode identificar durante a realização da citologia, certo? O exame de prevenção. Também, durante o exame de urina, né, no sumário de urina, a gente consegue observar a presença desse protozoário, certo? Bom, uma outra doença bastante comum, no caso, uma outra IST, né, bastante comum, é a candidíase. A candidíase é uma infecção oportunista, né, causada pelo fungos do gênero Candida albicans. E ela pode se manifestar tanto de origem oral quanto vaginal, certo? Esse fungo, ele faz parte da microbiota normal da pele, certo? Mas em casos de uma baixa da imunidade, em caso de ocorrendo a infecção, né? Ele pode realmente ter um aumento, né, uma proliferação e vai necessitar a realização do tratamento. Sintomas. Bom, é observado uma placa branca, né, na mucosa oral, também na mucosa vaginal, né, e na mucosa vaginal é observado uma presença de prurido, secreção, ardor ao urinar, né? E o diagnóstico? Bom, o diagnóstico é feito pela inspeção macroscópica, certo? Ou endoscópica.
a partir da realização do exame de citologia ou um exame de histologia, né, onde é feita a coleta desse material e é observada a presença desse fungo, né, tanto no material citológico, também no exame de urina, também pode se observar. E também pode se avaliar o pH vaginal, porque esse micro-organismo ele vai alterar o pH vaginal. Bom tratamento é realizado com fluconazol, tá? Para as infecções orais, né? Na orofaringe e esofágica também. Ou também na questão de sendo ela acometendo a região genital. Bom, no caso da candidíase vulvovaginal, né, pode-se utilizar de forma tópica, né, uma outra medicação, que é o isoconazol, em forma de creme vaginal durante 7 dias. Então, tem essa medicação tanto via oral quanto a vaginal. Então, isso vai ser avaliado pelo médico, né, qual a melhor medicação e para cada caso ele vai prescrever adequadamente. Bom, uma outra infecção é a Gardnerella. A Gardnerella é causada por uma bactéria, tá? Gardnerella vaginalis. Ela é encontrada, né, na microbiota, pode ser encontrada na microbiota, mas em caso de desequilíbrio, né, da flora vaginal, vai ocorrer alteração desse pH, né, da microbiota vaginal e vai ter uma proliferação dessa bactéria, ou seja, em situação de infecção, né, ela vai aumentar em quantidade, vai alterar a flora, né, e aí é necessário a realização de tratamento. Os sintomas quais são? A presença de corrimento vaginal acinzentado, cremoso ou bolhoso, com odor fétido, e ele vai se acentuar durante a relação sexual, durante a menstruação, e durante a relação sexual vai ocorrer o aparecimento de dor, né? Dor, desconforto. O diagnóstico é feito por meio da citologia, né? Também, isso no caso da mulher, para o homem se observar também uma secreção, né? E também a alteração desse pH, né? Desse pH vaginal. Bom, o tratamento é feito pelo uso de antibiótico, né? E também a utilização de cremes ou géis via oral, via local, na verdade. O antibiótico sendo administrado via oral e a medicação tópica, né, sendo administrada local. Ou seja, geralmente pode-se utilizar a medicação combinada, né, pelas as duas formas, né, tanto via oral quanto local, né, e a prescrição vai ser a cargo do médico, né, ele vai indicar a melhor medicação de acordo com o quadro clínico desse paciente. Bom, e aqui nós podemos citar algumas medicações de origem via oral, metronidazol, clindamicina e tidazol. A gonorreia e a clamídia. Bom, são outras ISTs, né? Bastante comum também. A gonorreia é causada pela Neisseria gonorreia e a clamídia pela Chlamydia trachomatis. Bom, de modo geral, essas infecções vão atingir os órgãos genitais, gargantas e olhos, né? Os sintomas também serão observados. A transmissão é pelo contato sexual, né, sem a utilização de preservativo. Sobre os sintomas, né, nós podemos citar a presença de
corrimento vaginal, né? Dor pélvica também. E para os homens, o corrimento peniano e dor, desconforto ao urinar. Bom, em alguns casos pode ser que essa infecção seja assintomática, certo? Mas o que não evita da ocorrência da transmissão, né? Por isso que é bom estar realizando sempre as testagens, né? Bom, para a clamídia, o tratamento adequado é a utilização de antibióticos, entre eles a tetraciclina, eritromicina, doxiciclina e amoxicilina, trimethoprim e sulfametoxazol. Então, essas são algumas das medicações, né, utilizadas para o tratamento. Lembrando que a medicação, a dose, tudo isso vai ser avaliado pelo clínico de forma individual, né? De acordo com o grau e a condição desse paciente. No caso do HPV, né, ele pode manifestar com a presença de verrugas ou não, tá? O HPV pode causar verrugas na região genital, né, ou em outras partes do corpo pode aparecer também. Pode ocorrer o acometimento, né, a ocorrência de câncer do colo do útero, né, e câncer no pênis. Esse vírus ele vai infectar a mucosa oral, genital ou anal, né, das pessoas que fazem a utilização praticam, né, relação sexual sem a utilização de preservativo. E lembrando que essa tem uma gama de tipos de HPV, né? E tem vacinação para prevenção contra o HPV. Lembrando que o HPV ele vai aparecer, né, tanto na região genital quanto na parte ali mais externa, né, quanto no colo do útero e também na boca, garganta, né, no caso de uma infecção por via oral. E, como eu falei, tem uma diversidade de tipos de HPV e tem vacinação para alguns tipos de HPV. No caso do tipo 6, 11, 16 e 18, né, tem a vacinação disponível pelo Sistema Único de Saúde para meninas e adolescentes, né? E também a vacinação disponível para mulheres vivendo com HIV entre 9 e 26 anos também é ofertada pelo Sistema Único de Saúde. Lembrando também que a vacinação para o HPV também tem de forma particular, né, em alguns centros de vacinação. Então, em algumas situações em que o paciente não se enquadra, né, na gratuidade dessa vacinação, ele pode estar adquirindo de forma particular em centros de vacinação. Isso para as mulheres, né? E é importante que essa vacinação seja realizada antes da realização antes do início da atividade sexual, né, dessa mulher. Por quê? Porque vai aumentar as chances de prevenção. Tendo em vista que ela ainda não teve contato, né, com nenhum dos tipos de HPV. Então, vai aumentar as chances de prevenção. Bom, a transmissão é pelo contato direto, né, como eu já falei, entre as mucosas, né, onde vai ter uma mucosa infectada, vai ter uma porta de entrada. E durante ali o contato sexual, né, tanto oral, genital, certo? E até mesmo manual e genital. Então, essas são as formas de contágio, né, de transmissão.
em que ele também pode acontecer não só em casos que não tenha ocorrido a penetração vaginal ou anal, mas tenha tido contato ali na mucosa, pode ocorrer a infecção. Também pode ocorrer a transmissão durante o parto, certo? O que acontece? Em muitos casos, a pessoa não sabe que é portador do vírus, né? Então não apresenta sintoma, né? Em alguns casos é assintomático, e ela vai contribuir, né, para a continuação da cadeia de transmissão desse vírus. Bom, aqui nós temos alguns sinais e sintomas, né, como eu já falei anteriormente, né? Tem casos em que tem uma infecção latente, em que ela vai se permanecer por meses ou anos. Tem casos que vai ser assintomático. Tem casos que vai ocorrer a presença de lesão ou ausência de lesão. Bom, de modo geral, essa infecção ela vai surgir, né? Ela pode acontecer, né, de forma em que quanto mais cedo a mulher ou o homem iniciar a atividade sexual, né, ele vai ter o contato com um dos tipos, né, de HPV, de forma, digamos assim, mais precoce, né. Então, essa também é um fato a ser observado. Bom, de modo geral, essa infecção pelo HPV, ela vai ter uma resolução espontânea. Às vezes o próprio sistema imunológico vai tratar de sanar essa infecção. Ou seja, ela vai ter uma resolução espontânea durante um período até de 24 meses. Então, pode acontecer do próprio organismo, né, combater a infecção, o próprio sistema imunológico. Bom, e o diagnóstico? Como se identifica o HPV? Primeiramente, a questão de exame clínico, né? Exames laboratoriais, tanto a realização de exame ginecológico para a mulher, exame urológico para o homem e dermatológico para as duas pessoas. Bom, no caso da mulher, pela realização do exame de Papa Nicolau, a citologia clínica, a realização de colposcopia, né? Para o homem, diagnosticado pela realização de peniscopia, anoscopia, biópsia e exame histopatológico para os dois parceiros. Bom, como eu falei, para o HPV, nós temos lesões clínicas e lesões subclínicas, né? E também a questão que ele pode ser assintomático, né? Bom, no caso das lesões clínicas, é observada a presença de verruga na região genital e região anal, também na mucosa, né? Pode acontecer de ser assintomática, certo? De modo geral, o aparecimento de verrugas é causado pelo tipo de HIV não carcinogênico. No caso das lesões subclínicas, pode acontecer de não apresentar sinais ou sintomas, né? Então, ela fica subnotificada, né? Pode acontecer de infecções por HPV de baixo ou alto risco. Essa lesão subclínica, né, ela pode acometer, né, ali a região genital, tanto masculina quanto feminina,
E também pode estar presente em regiões que não seja ali só no âmbito genital, mas também em áreas extragenitais. Por exemplo, conjuntiva, mucosa nasal, oral, laríngea, certo? Pode acontecer também, mas de forma já mais rara, né? A infecção no momento durante o parto, que pode causar papilomatose respiratória recorrente, né? Nos recém-nascidos. Mas isso já é de uma forma mais rara de acontecer. O tratamento, bom, deve ser considerada o local, né, onde está a lesão, o tipo de lesão, certo? O tratamento pode ser químico ou cirúrgico ou pela utilização de estimuladores de imunidade. O tratamento pode ser ambulatorial, certo? Com a utilização de ácido tricloroacético, podofilina, eletrocauterização, remoção cirúrgica ou crioterapia, né? E assim, vai depender do caso desse paciente, do local onde vai estar essa lesão, né? E aí vai ser feita a remoção dessa lesão. Lembrando que o tratamento das verrugas, né, remoção da lesão, não elimina o vírus. Então, pode ser que em uma situação de baixa imunidade, né, desse paciente, possa acontecer que essa lesão possa reaparecer em um outro local. Então, tem que ficar atento a esses sinais também. Lembrando que o parceiro também infectado deve retornar ao atendimento de saúde também para fazer essa investigação. E realização, como eu falei, do exame clínico, né? O exame clínico aqui é de suma importância, né, para estar realizando o diagnóstico do HPV. Um outro vírus, né, causador de IST é o vírus herpes simples. Então, nós temos dois tipos de vírus, o vírus herpes simples 1 e 2, em que ele vai predispor, né, ao acometimento de infecção labial, da herpes labial, né? E o vírus herpes simples 2, né, do tipo 2, vai ocasionar, vai ser mais comum por causar a herpes genital. Bom, é uma infecção transmitida pelo contato sexual, né, onde ocorre ulcerações na pele, também o contato na mucosa, né, em que eu tenho a presença desses vírus, né, durante essa lesão, e aí vai estar sendo transmitido. No caso da herpes genital, é observada a presença de lesões, né, em qualquer parte do corpo. Digamos assim, é observado, né, tanto na região de mucosa, né, e aí pode ser na mucosa oral quanto na mucosa genital, né, são os locais de maior acometimento. Bom, e aí é observada a presença de bolhas, essas bolhas vão se romper, vai formar feridas, vai ser doloroso, tanto na região peniana, anal, na vulva, também pode-se observar alguns sinais também no colo do útero, tá? Antes do surgimento da presença dessas bolhas, né, pode haver formigamento, ardência, vermelhidão no local e também febre e mal-estar. A presença dessas feridas pode durar até de 2 a 3 semanas. Em seguida, elas podem desaparecer, mesmo sem tratamento.
mas assim a pessoa vai continuar infectada, ou seja, por uma redução, né, no sistema imunológico, uma baixa no sistema imunológico, o indivíduo infectado pode manifestar, né, o surgimento dessas feridas, né, que mesmo sem tratamento elas podem vir a desaparecer, mas não significa que o vírus desapareça, ele vai continuar ali, né, presente nesse indivíduo, e durante o ato sexual pode ocorrer a transmissão. Lembrando que a forma mais eficaz de preservar, de evitar a transmissão é o uso de preservativo. E é importante, né, comunicar ao parceiro, né, à medida que se observar algum desses sinais e sintomas, e também buscar atendimento médico. Bom, aqui nós temos os sinais e sintomas, né? Como eu já mencionei, a presença de bolhas, de formigamento, de dor, vermelhidão, presença de febre, mal-estar, né? Lembrando que a presença da lesão pode desaparecer mesmo sem tratamento. Em casos de uma redução do sistema imunológico, pode ocorrer uma reativação, tá, dessa lesão. Então, ela pode vir a reaparecer, certo? E aí, os sintomas retornarem, certo? E essas feridas, elas são são visualizadas, né? Tanto na região de mucosa oral, quanto na região de mucosa genital. O tratamento. Bom, o tratamento é com antivirais, né? O aciclovir, o valaciclovir, fanciclovir, né? São medicações que inicialmente vão aliviar o desconforto e amenizar os sintomas. Essas medicações são prescritas, né? São disponíveis só mediante a prescrição médica, então é preciso uma avaliação clínica para estar adquirindo essa medicação e fazendo o tratamento correto. Lembrando que é importantíssimo tratar o parceiro também. No caso do diagnóstico, é realizada a remoção dessas ulcerações, né? Realização de teste sorológico para identificar o anticorpo, né? Para o vírus herpes. E está identificando a presença dele na sorologia. É uma forma de diagnosticar, certo? Por isso a importância de testar tanto o paciente que está infectado, né, de modo inicial, e o seu parceiro. O HIV. Bom, o HIV é o vírus da imunodeficiência adquirida, é causador da AIDS, né? Para o HIV, a gente sabe que não existe cura. O que acontece é a redução, né, da carga viral, né, mediante o uso de medicação, em que essa carga viral vai se tornar indetectável. E no momento em que essa carga viral se torna indetectável, ela vai se tornar intransmissível, certo? A transmissão é pelo contato sexual, né? Também pode ser pelo compartilhamento de pérfuro-cortantes, e também a transmissão vertical, que seria da mãe para o bebê. Bom, durante o parto, durante a amamentação, então por isso que é importante a realização do pré-natal, né? E essa mãe tenha iniciado o tratamento para evitar que transmita para a criança. Bom, sinais e sintomas. Ela pode ser uma infecção tanto assintomática quanto sintomática, tá? Os primeiros sinais e sintomas, eles passam despercebidos, porque eles podem ser confundidos com
outra como uma virose comum, né? Então, por isso que é importante, no momento em que se teve um ato sexual sem uso de preservativo, né, realizar as testagens, né, para estar avaliando se ocorreu ou não infecção. Bom, e no caso do quadro sintomático? Esse paciente pode apresentar febre, diarreia, suores noturnos, emagrecimento, infecções oportunistas, né? Como no caso após a infecção, quando tem realmente o instalado quadro, né, da AIDS, esse paciente vai estar suscetível a outras infecções, no caso, hepatite, tuberculose, pneumonia, certo? Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce e o tratamento. Bom, o diagnóstico é feito mediante a coleta do sangue ou de fluido oral, né, para estar avaliando essa amostra biológica. Esse pode ser realizado por testes rápidos ou sorológicos, né, em que vai estar identificando a presença desse anticorpo, né, e esses testes eles são ofertados pelo centro de testagens, pelo Sistema Único de Saúde, certo? De forma gratuita e rápido, né? Em 30 minutos é realizado o teste e o paciente já recebe o diagnóstico. Em caso de positivo, ele é encaminhado para o tratamento, né? O tratamento é disponível pelo SUS, né? Quanto mais precoce se identificar a infecção, iniciar o tratamento quanto antes. Esse medicamento vai evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Outra coisa importante é que essa medicação vai ofertar uma qualidade de vida, né? Evitar que esse paciente tenha infecções oportunistas, evitar que ele transmita, né, para outras pessoas, porque ele vai reduzir a sua carga viral. Bom, aqui nós temos em relação ao tratamento, né, e quanto à avaliação laboratorial. Ou seja, é avaliado o número de células CD4, tá, desse paciente, quanto de célula vai ser identificada nessa amostra biológica desse paciente, né, vai ser quantificada. E aí, mediante a quantificação de células CD4, será iniciado o tratamento, né, porque o intuito é realmente reduzir a transmissibilidade e reduzir a carga viral. A prevenção para o HIV é a utilização de preservativos, né? Evitar o uso de compartilhamento de pérfuro cortantes, agulhas ou objetos pérfuro cortantes, né? Outra coisa, é importante realizar a profilaxia tanto pré-exposição quanto pós-exposição. Ou seja, se o paciente vai se submeter a uma relação sexual sem proteção, em que há uma dúvida, né, quanto à condição do parceiro, então esse paciente pode adquirir a medicação, né, na unidade de saúde, na unidade de referência, né, tanto para
pré-exposição quanto para pós-exposição. O diagnóstico, né? O diagnóstico é feito, como eu falei, pela identificação de anticorpos, né? Pelo teste de ELISA e pelo teste de Western blot, né? É o diagnóstico sorológico. Deve-se ficar atento também ao processo, ao período, né, de janela imunológica ou de latência desse vírus, que seria o tempo em que o vírus começa a se manifestar no corpo. Bem, mas o que acontece? Esses testes sorológicos, né, eles já têm eles já conseguem identificar, né, a presença mesmo nesse período, né? Então tem testes que eles já conseguem fazer a identificação do anticorpo, né, de forma precoce. Então é importante, né, tá realizando essa testagem. Bom, aqui nós temos os exemplos, né, de relações em que pode estar e o seu percentual, né, de transmissibilidade. Bom, a gente tem a relação sexual anal, vaginal, a oral, né? Só que a oral já tem um risco bem menor, a 0,04, né? Então, praticamente nulo. Outra questão também a ser avaliada, que durante a relação sexual vaginal e anal, né, onde a gente tem aqui um maior percentual de infecção, né, de transmissão, e lembrando que para realização de sexo oral, né, lógico, é importante a utilização de preservativo, mas o risco de transmissão é 0,04%, então praticamente é nulo, né? Então é realmente buscar, né, o uso de preservativo, evitar a multiplicidade de parceiros, né, e também realizar a testagem nesses parceiros. No caso das hepatites virais, nós temos as mais comuns, hepatite A, B e C, né, em que a hepatite A é transmissão fecal oral, né, mas aqui para se tratar de dentro do quadro de ISTs, né, a gente tem uma atenção maior para a hepatite B e C, né? Então, assim, é importante a vacinação, tá? Evitar o uso de compartilhar materiais perfurocortantes, certo? Lembrando que aqui para a hepatite B, né, nós vamos observar a transmissão, né, por relação sexual, pelo compartilhamento de perfurocortantes, em que esse paciente pode apresentar um escurecimento da urina, as fezes pálidas, pode apresentar icterícia, né? Pode evoluir esse quadro para forma aguda, crônica, de aguda para crônica, né? O diagnóstico é feito por teste rápido, né? Teste sorológico e anamnese do paciente. No caso da hepatite C,
nós podemos observar também que a transmissão tanto pelo contato sexual, o uso de pérfuro cortante, quanto a transmissão vertical, né, que seria da mãe para o feto. Por isso é importante realizar o pré-natal, é importante também tratar o parceiro, né, para evitar o contato com o vírus, evitar reinfecção, né, de um modo geral para as demais ISTs. E é importante a realização da vacinação, né, tá sempre em dias com quadro de vacina para hepatite. Bom, os sintomas, inicialmente a hepatite é uma doença silenciosa, certo? Mas ela pode apresentar, como eu falei, alteração de mucosa oral, de mucosa ocular, né? A icterícia, né? A alteração na cor da urina, alteração na cor dos olhos, presença de dor abdominal, febre, mal-estar. A prevenção, né? A realização da vacinação, certo? E utilizar o uso de preservativo durante a relação e não compartilhar materiais pérfuro-cortantes. A sífilis. Bom, a sífilis ela é causada pelo treponema pálido, é transmitida durante a relação sexual sem preservativo, mas ela também pode ser adquirida durante a transfusão, né, em que não foi realizado o teste no doador, né? Lembrando que isso a ocorrência disso é insignificante, né? Tendo em vista que no momento da doação é realizada toda uma bateria de testes sorológicos no doador. Então, o risco dessa via, né, é reduzido consideravelmente. Ocorre também a transmissão por via placentária, né, durante a gestação, durante o parto. A sífilis ela tem os seus estágios, né, primária, secundária e terciária. E aí nós vamos estar observando os seus sinais e sintomas. Bom, é observado a ocorrência de feridas, né, tanto na palma das mãos, na planta dos pés. Essa lesão vai estar com material biológico, né, a presença de bactérias. Pode ocorrer febre, dor de cabeça, a presença de ínguas no corpo, né. E aqui nós temos as fases, né, da sífilis. Inicialmente nós temos a fase assintomática ou a fase de latência, onde não vão aparecer sinais ou sintomas. Ela pode ocorrer até após 1 ano da infecção, né? Ou até um pouco mais. Durante essa fase, ela pode, né, vai ser transmissível, mas aí o paciente não vai manifestar sintoma. E aí pode evoluir para a fase primária e secundária. Bom, na fase primária, já é observada a presença de feridas no local, tanto na região genital, pênis, vulva, vagina, no colo do útero, no ânus, também na região de mucosa oral ou outros locais do corpo, né, na pele. Eles vão aparecer entre 10 e 90 dias após o contágio. Essa lesão também é chamada de cancro duro, tá? Geralmente uma lesão indolor, não vai doer, não vai coçar, não vai ter ardência, não tem pus, mas é observada a presença de caroço, né, na região de virilha. E ela pode desaparecer sozinha, independente de tratamento. No caso da sífilis secundária,
Os sinais e sintomas vão aparecer após 6 semanas até 6 meses, né, da infecção. Pode surgir manchas no corpo, também essas manchas que não vão apresentar sinais de coceira. Pode ocorrer na palma das mãos, tanto na planta dos pés também. Na região de virilha, pode ocorrer a presença de febre, mal-estar, dor de cabeça, né? E essas manchas vão desaparecer em algumas semanas, independente do tratamento, né? E aí vai causar uma falsa sensação de cura, mas na verdade o vírus vai estar lá, né? No caso da sífilis, né, que é uma infecção causada por bactérias, essa bactéria vai estar lá, né? Quando ocorrer uma baixa da imunidade, ela pode manifestar novamente. Então, por isso que é importante a realização das testagens, né, a observação dos sinais e sintomas e o tratamento, né? Então, não negligenciar, né, essa manifestação. A prevenção, o uso correto de preservativo, certo? É a medida mais eficaz de proteção. O acompanhamento das gestantes, né, durante o pré-natal, para evitar a ocorrência de sífilis congênita. E também tratar o parceiro. Bom, o diagnóstico é por meio do teste rápido, né? Realizado nas unidades de saúde. Em caso de teste positivo, é recomendado iniciar o tratamento precoce, né? E no caso da gestante também para evitar, né, que seja transmissível para o bebê. Bom, o tratamento é realizado por meio de antibiótico, né, tendo em vista que é uma infecção bacteriana. É utilizada a penicilina, benzatina, né? É um antibiótico disponível pelo Sistema Único de Saúde. A dose dessa medicação vai depender do estágio, né, clínico dessa infecção. Pode ocorrer também a utilização de outras medicações, mas isso aí é avaliado pelo clínico, certo? Após o tratamento, é importante que seja realizada, né, dado segmento, e também o tratamento do parceiro, né, para ocorrer realmente a quebra dessa transmissão, dessa cadeia de transmissão. No caso da gestante, é administrada a penicilina, benzatina, né, iniciado 30 dias antes do parto. Tem um esquema terapêutico, tá, adequado. Aqui a gente tem as doses a cada 7 dias, né, obedecendo esse esquema terapêutico de acordo com o tipo o grau que está a infecção, né, e o quadro também clínico desse paciente. E também o tratamento, né, mediante a identificação diagnóstica do parceiro, para evitar o quadro de reinfecção. Para a sífilis congênita, né, como a gente já falou um pouco, é recomendado, né, a testagem tanto da mãe durante o pré-natal, do parceiro, o tratamento. É recomendado que essa gestante seja tratada no primeiro trimestre, no terceiro trimestre e no momento do parto, certo? Os sinais e sintomas. Em situações de ocorrência de sífilis congênita, é observado que os sinais e sintomas podem acontecer nos 3 primeiros meses, né? E após 1 ou 2 anos de vida da criança, né?
Por isso é importante tratar a mãe, né? Por isso é importante o diagnóstico precoce. E tem situações em que possa ocorrer o aborto, parto prematuro, malformação congênita, certo? Dano neurológico nesse feto. O diagnóstico, bom, é o exame clínico, né? Exame laboratorial também, a coleta do material, coleta do líquido, né? Como eu já falei, a medicação é utilizada a 30 dias antes do parto, a cada 7 dias, respeitando o protocolo de tratamento. É importante tratar o parceiro, né? E evitar essa transmissão vertical. A prevenção é a realização do pré-natal de forma adequada, a realização do uso de preservativo durante a relação sexual, a testagem também do parceiro, certo? Em caso da criança sendo exposta, né, ela pode estar da mãe não tratada, né, e aí essa criança ter sido exposta e sido infectada, né, ela pode estar sendo avaliada, certo, quanto aos seus sinais e sintomas, né, e buscar o tratamento também, certo? O cancro mole, né, uma outra IST, né, ela é causada por uma bactéria também, é mais comum em países tropicais, é transmitida pela relação sexual, sem uso que não tenha o uso de preservativo, né. Sinais e sintomas são feridas, tanto dolorosas, de tamanho pequeno, né, a presença de pus nessas feridas, feridas na região genital, né, pênis, vulva e ânus. Pode ocorrer a presença de nódulos ali na região de virilha, caroço, íngua, né, na região genital. Pode ocorrer dor na região íntima, desconforto ao urinar, corrimento, né, na uretra e sangramento ao urinar também. Então, são sinais e sintomas dessa IST. O tratamento. Bom, o tratamento é realizado por meio de antibiótico, né, durante 3 a 15 dias, de acordo com o grau da infecção, né, de acordo com os sintomas também, porque a depender do tipo de sintoma, né, talvez seja necessário outras medicações, acompanhamento também. No caso do alívio no momento de urinar, então pode estar sendo combinado com outras medicações também, né, para avaliar os outros sintomas que venham a aparecer. É recomendada a higiene, né, na higiene básica, na região genital, para evitar também, né, essas infecções. Evitar o contato íntimo sem uso de preservativo, para evitar a contaminação, a infecção. A doença inflamatória pélvica, né, uma outra IST, né, ela é uma síndrome clínica, né, na verdade, ela ocorre com a entrada de agentes infecciosos pelo canal vaginal, né, e aí pode atingir os órgãos do sistema reprodutor feminino, útero, trompa, ovário, e causar um processo inflamatório. De modo geral, nas infecções causadas por gonorreia, por clamídia não tratada, elas vão ser responsáveis por causar essa doença inflamatória pélvica.
A transmissão, bom, é pelo contato com a bactéria durante a relação sexual, né? Que não tem uso de preservativo, certo? Sinais e sintomas vão ser dor abdominal, né? Dor durante o ato sexual, febre, fadiga, vômito, corrimento vaginal, sangramento vaginal, dor ao urinar, dor abdominal e dor nas costas. A gente pode observar que algumas dessas ISTs, os sintomas eles se confundem, né? Eles são um tanto bem próximos e por isso é importante estar bastante atento aos sinais e buscar o diagnóstico, né, adequado, porque o diagnóstico precoce e adequado ele vai direcionar para o tratamento correto e de acordo com o agente que vai estar causando essa IST, tendo em vista que os sintomas, né, alguns se confundem, então, mais uma vez a gente ressalta aqui a importância da testagem, né, e a importância do diagnóstico precoce. Bom, aqui para a doença inflamatória pélvica, né, nós temos o uso de antibiótico, né, para tratar essa IST, né. Aqui nós temos uma outra IST, que é a donovanose. Bom, ela é causada por uma bactéria, Klebsiella granulomatis. Ela vai acometer a região genital, né, região de mucosa, também a região de virilha, né, vai causar úlceras. Ela é comum de região tropical, né, subtropical. Os sintomas, né, a presença de feridas vermelhas, sangramento, caroço também vão surgir na região genital. Essa pode ser indolor, né? Por isso que é importante o tratamento para evitar o risco de complicações. O diagnóstico é feito pela identificação microscópica, né, do corpúsculo de Donovan. Então, é colhido o material dessa lesão, é feito a biópsia e identificado esse micro-organismo, né, esse agente. Bom, e aí a partir daí é iniciado o tratamento. Bom, o tratamento é feito com o uso de antibióticos, tá? Podemos citar azitromicina, doxicilina, ciprofloxacina, tá? São alguns dos antibióticos para tratar a donovanose. E geralmente em um período de 3 semanas ocorre a cicatrização completa da lesão. Bom, aqui nós temos o linfogranuloma venéreo, é uma outra IST, né? Ela é causada pela Chlamydia trachomatis, né? Ela vai causar uretrite e cervicite, que é o quê? Uma inflamação na uretra e uma inflamação no colo do útero. E aí a gente pode observar também que os agentes, né, eles podem causar não só uma infecção, mas até outras infecções, né? Então, por isso, mais uma vez, é importante identificar o agente, né, identificar o tipo de infecção, até mesmo para prevenir outras possíveis infecções, né, ou agravamento. Então, essa infecção ela tem 3 estágios, né? Também tem a infecção retal, né? E é importante que nos primeiros estágios, né, seja identificado, já seja buscado o aconselhamento clínico, né, e para realizar o diagnóstico e o tratamento. Bom, o diagnóstico é realizado por meio de amostra sorológica, né, e amostra também na ferida, onde será investigado a presença de anticorpo contra a Chlamydia trachomatis, né, e é realizado teste genético, né, específico,
denominado de NATS, né, que vai realmente avaliar, né, esse material biológico para identificar se tem realmente a presença de anticorpo para Chlamydia trachomatis. O tratamento, né, realizado com o uso de antibiótico, a doxicilina, né? Também como alternativa pode-se usar a eritromicina ou a azitromicina, né? Então, assim, vai depender do tipo de infecção, do grau, né? E aí o médico vai avaliar qual a melhor medicação e a dose para o tratamento adequado. Bom, de modo geral, nós podemos concluir que as ISTs, né, a partir da identificação, né, primeiramente você tem que fazer buscar, né, evitar múltiplos parceiros, realizar testagens no parceiro, fazer uso de preservativo e desse modo evitar e interromper a cadeia de transmissão e reinfecção, certo? Buscar aconselhamento, né, nos centros de testagem, buscar o diagnóstico, buscar o tratamento precoce e à medida que o momento em que é identificado algum sinal ou sintoma, informar o parceiro para que ele também seja designado ao mesmo processo de diagnóstico e de tratamento. Bom, e aqui estão as referências utilizadas, né, para a elaboração desse material e agradeço. Boa tarde.